Graça e paz, amados. Eu e o pastor tivemos na terça-feira com o irmão Anésio, com a irmã Rose. E tivemos que cantar junto com a irmã Rose este cântico. Nós não somos cantores. E aí depois eu conversei com a irmã Rose e falei assim, domingo que vem, o Tiago vai estar cantando esse cântico conosco lá. Amém? E, meus amados, hoje o Senhor nos chama para a intimidade. Todo esse tempo que, os irmãos, que nós conhecemos o irmão Anésio, nós conhecemos um homem que não conhecia Jesus. E a irmã Rose orou por muitos anos para que ele conhecesse a Jesus. Para que esses olhos espirituais fossem abertos. Para que a manifestação do Espírito Santo de Deus se manifestasse na vida dele. E ele é um exemplo para nós, né? De alguém que fala que a melhor coisa é conhecer a Jesus, né? Que mais vale um dia na casa dele do que tanto tempo sem conhecer ao Senhor. Ele é um exemplo, né? Nós estamos orando com ele, dissemos que ele tem deixado um legado, né, no nosso coração, no coração dos filhos, da família. E Deus tem feito grandes coisas na vida dele. E eu queria que os irmãos estivessem abrindo as vossas Bíblias, ou vai estar sendo postado aqui, um texto. Eu estava pensando, sobre a vida do irmão Anésio e aquilo que Jesus fez na vida dele. Aquilo que Jesus fez na vida do irmão Anésio, ele fez na nossa também um dia, amém? Ele enviou o seu filho aqui no mundo para morrer no nosso lugar. E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo passa a morar em nós. Querido, o Espírito Santo é alguém muito especial, que faz toda a diferença na nossa vida. E ele começa a se manifestar em nós. E eu queria que nós lêssemos esse texto que diz assim, é o Jesus falando com os seus discípulos, hein? Jesus estava perto de partir. Sabe, fazia muito pouco que Jesus estaria com os seus discípulos ainda. E ele disse essas palavras para eles. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e manifestarei a ele. Amém? Feche os teus olhos, meus queridos, vamos orar. Pai amado, nós estamos diante da tua palavra. Nós aqui reunidos como igreja. O irmão Anésio na sua casa, ó Pai amado, todos aqueles que estão nos assistindo, Senhor, através online, mas em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor está aqui conosco, está com os nossos amados irmãos, aonde quer que eles estejam. A tua palavra, Senhor, nos diz que quando nós amamos o Senhor e guardamos os teus mandamentos, o Senhor se manifesta em nós. Espírito Santo, nós pedimos uma manifestação do Teu Espírito nessa noite em nossas vidas. Pai amado, nós queremos sentir o Teu manifestar, Pai, todos os dias da nossa vida, Pai, mas em particular hoje. Abra, Senhor, os nossos ouvidos, Senhor, e toca o nosso coração para sentirmos a Tua presença, Papai, em nome de Jesus. Tira todo impedimento, Pai. Tira toda a barreira com o Teu Espírito Santo. Pai amado, abre os nossos olhos espirituais para enxergar a grandeza do Teu amor, Pai. E a presença do Senhor, Pai, que vem se manifestando no nosso meio. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Sabe, meus amados, no capítulo 14 de João, Jesus está numa conversa íntima com seus discípulos. Porque Jesus, quando ele veio, ele chamou os discípulos um a um, e esses homens largaram tudo o que estavam fazendo, né? Como o seu Anésio, largou tudo, e se entregaram de cabeça para Jesus. Mas quando eles se entregaram para Jesus, eles sentiram uma alegria, uma paz, a presença do Senhor, o toque do Senhor. Mas só que Jesus aqui neste momento, ele estava perto de partir. Ele estava perto de ser crucificado, ser morto, e ia deixar os discípulos. E os discípulos sabiam disso, porque durante todo o tempo ele já estava falando que isso aconteceria, e que isso iria acontecer, fazia parte das profecias, da promessa do Pai. E só que ninguém gosta de ver ninguém embora.
E os discípulos estavam entristecidos. E Jesus então chama-os em particular para ter uma conversa íntima com eles, para poder alertá-los de algumas coisas, para alegrar e confortar o coração deles. Então lá em João 14, de 1 a 3, ele começa a avisar os seus discípulos de coisas que iriam acontecer. E ele diz assim, no versículo 1 de João 14: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não o fora, não vou-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Agora imagina vocês, meus amados discípulos, ali perto de Jesus, sabendo que ele iria morrer. Ele chega para eles e começa a confortá-los. E dizer para eles, guardar o coração. Muitas vezes nós confiamos no Senhor, amamos o Senhor, mas temos o nosso coração inquieto, preocupado, triste, tenso com algumas coisas, que não sabemos como vai ser o amanhã. Mas Jesus os chama para perto e diz, não se turbe o vosso coração. Não fiquem pesados, não fiquem entristecidos. Eu preciso ir. Eu preciso ir e eu vou para o meu Pai. E meu Pai é maior do que eu. Se vocês tinham toda a confiança de andar comigo, o Pai para onde eu vou é maior do que eu. E eu subindo lá, eu vou estar com Ele. E eu vou falar de vocês para Ele. Ele estava confortando. E o que ele disse mais para eles? Olha, eu vou lá e eu vou preparar um lugar. Meu amado Senhor tem um lugar que está preparado para nós, amém? Não fique entristecido, não fique abatido. Às vezes você entrou no culto hoje e ligou a sua TV agora para assistir o culto e veio abatido para este culto. Tire o abatimento do teu coração. Porque esse Jesus que nos ama e veio morrer por nós, Ele foi preparar um lugar para nós. Ele foi para junto do Pai, Ele foi preparar um lugar maravilhoso para nós. E Ele diz ainda mais, eu vou preparar um lugar e eu ainda vou receber, não é mesmo? Eu voltarei de novo. Não fique triste, porque eu vou, mas eu volto. É só um até logo. Porque eu vou, mas eu volto. Sabe, nós não precisamos ter medo, queridos. Medo de nada. Nós como cristãos, o que mais pode nos abater? Se o Covid vier e vier forte sobre nós, pode vir a morte. Mas se a morte vier, nós sabemos para onde nós vamos. Nós vamos para um lugar todo especial que o Senhor preparou para nós. Junto do Pai. E este lugar está reservado, por isso que Ele disse para os discípulos, não se turbe o vosso coração. Porque o coração fala de alma, de sentimentos. E nós somos muito almáticos, o ser humano é assim, Deus nos criou assim. E Ele continua dizendo para os seus discípulos, Ele faz uma promessa. Porque os discípulos, é claro, falam, está breve, mas e se o Senhor demorar para voltar? Eu imagino eles falando para Ele. Mas quando o Senhor for, nós largamos tudo por causa do Senhor, e o que vai ser de nós? O que vai ser de nós na sua ausência? E é isto, meu amado, que a palavra de hoje quer falar para nós. Jesus em breve virá, amém? Ele disse até um breve, porque eu irei, mas eu voltarei. Foi um até breve. Nós servimos a um Jesus que está vivo, porque Ele morreu, mas ressuscitou. E Ele voltará para nos buscar. Só que até o breve, para que a gente não se sinta sozinho, para que os discípulos não se sentissem sozinhos, Ele lançou uma promessa para eles, que está lá no 14, de 16 a 19. Quando eu for, Ele diz, né? Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Até agora eu estava aqui, mas eu subindo, eu vou rogar a Ele, e Ele vai mandar outro. Amém? A fim de que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê,
nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, e eu vivo, porque eu vivo, vós também vivereis. Amém? O que o Senhor está falando para nós? Estava falando lá naquela conversa íntima com os discípulos: não fique com medo de nada, porque eu vou. Mas eu não sou como aquele pai de família que quando falece deixa os seus sozinhos. Eu vou rogar ao Pai e Ele vai enviar outro Consolador, que é o Espírito Santo. E Ele vai estar com vocês todos os dias. Todos os dias, glória a Deus. Meu amado, nós temos o Espírito Santo conosco todos os dias. Então por que você está triste? Então por que teu semblante está triste ou abatido se nós temos o Espírito Santo conosco todos os dias? É uma promessa do Senhor. E Ele diz ainda mais, voltando para o texto que nós começamos: aquele que tem os meus mandamentos, aquele que os guarda, lá em João 14, 21, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Como, meu amado? Através do Espírito Santo. Meu amado, Jesus esteve por aqui. Jesus pisou essa terra que nós pisamos. O enviado santo de Deus pisou esta terra, amém? Ele tocou essa terra cheia de pecado. Ele viveu entre os pecadores. Ele deu a vida por amor a nós. Mas o amor dele foi tão grande que antes de subir ele preparou o seu povo. Ele preparou que se nós guardássemos os seus mandamentos e o amássemos, Ele também nos amaria e se manifestaria a nós. E ele estava se referindo que ele ia se manifestar através da pessoa do Espírito Santo. Meu amado, nós temos o Espírito Santo. Sabe, nós não devemos ficar caídos, cabisbaixos, desanimados, porque nós temos dentro de nós o bem mais precioso que Jesus poderia mandar ao subir aos céus, que é o Espírito Santo de Deus. Que é a terceira pessoa da Trindade, que estará conosco todos os dias, e é aquele que vai estar conosco operando milagres e se manifestando dentro de nós, no nosso interior. Sabe aquele dia que você amanhece sem força para levantar? Se você clamar ao Espírito Santo, Ele vai se manifestar, e Ele vai te levantar, e Ele vai te erguer, e Ele vai te conduzir. Porque o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias. Mas nós não tomamos posse. Nós vivemos como se Jesus está lá em cima, ao lado de Deus, e deixou nós aqui sozinhos embaixo. Ele não fez isso. A igreja não precisa se atemorizar e ficar com o coração contrito e nem triste e abatido, porque nós temos o Consolador, aquele que o Senhor enviou para estar conosco, amém? E sabe, querido, mesmo que essa palavra não tivesse escrito, olha, e eu também o amarei e manifestarei a Ele. Está escrito nas Escrituras essa palavra. Tudo que está escrito aqui é verdade, meu amado, tome posse. Mesmo que não tivesse escrito, quem de nós já não sentiu uma manifestação tremenda do Espírito Santo de Deus em você? Que te fez se alegrar, que te fez celebrar, que te fez ter força, que te fez falar em línguas e saltitar de alegria, porque o Senhor se manifestou em mim e em você. Se eu abrisse aqui para ter experiências, quantos contariam tantas experiências? Mas eu vou pedir para o amado passar um vídeo para nós que eu recebi essa semana, de o Espírito Santo se manifestando num dia de batismo, onde uma moça que não podia andar, estava acamada, enferma, ela foi levada para as águas do batismo. E numa igreja tranquila, simples, sem ninguém fazer nada, o Espírito Santo de Deus se manifestou. Porque ela o amou. Porque mesmo enferma, ela se banhou nas águas do batismo. E nós vamos ver o que aconteceu. Amém? Experiência dessa jovem. It's extravagant.
doesn't make sense. We'll never comprehend. She couldn't walk. It's extravagant. It doesn't make sense. We'll never comprehend. She couldn't walk. She was what? She was carried over there. No, I saw white when I went under. You saw white. She's completely pain-free. You got feel the Holy Ghost speaking in tongues. Nausea's gone. Nausea's gone. The nausea's gone. I want to drink. I want to drink water. Can we get some water, please? A bottle of water? There's some right behind the camera right there. A bottle of water? One that's unopened, guys. Not something wrong with somebody. I can stand. She hasn't been able to eat or drink without nausea, vomiting. Oh my, Jesus. Oh my goodness. Oh my goodness, Jesus. Oh my goodness, Jesus. My legs. My legs. So you came in here I've tonight. been in bed for months. You've been in bed for I months. haven't walked. I can't even walk. My legs. My legs. It's extravagant. It doesn't make sense. We'll never comprehend. First thing when she went underwater, she came up. She said, "He loves me, and he's not mad at me." It's unthinkable. Only heaven knows just how far you go. To say you love me, to say you love me, to say you love me. You don't belittle our suffering, and you comfort us in ways unraveling, Jesus, my Jesus. Não é só, glória a Deus, amados, esse é o testemunho daquilo que o Espírito Santo faz quando Ele se manifesta em nós. Querido, não é só nós que amamos o Senhor, Ele também te ama. E Ele também se manifesta em você. Você se lembra da última vez que Ele se manifestou na tua vida? Quantas vezes Ele se manifestou em nós? Eu, quando estava para ir no campo missionário, e estávamos numa conferência lá na nossa igreja, lá na Igreja Batista de Santo André, e eu tinha uma perna 1,5 centímetro mais curta que a outra, e eu fazia natação, muito para tirar as minhas dores de coluna que eram muito fortes. E quando o Senhor me chamou para ir para Angola, a primeira coisa que eu tive que abrir mão foi de fazer a natação. E eu estava com muitas dores naquela conferência, porque eu já tinha parado antes, falei, eu tenho que me preparar, porque eu não vou mais poder nadar. E eu estava na conferência e tinha ali um pastor e falou assim, eu quero orar por pessoas com problema de coluna. Conversou com o nosso pastor, eu queria que viesse aqui no gabinete quem tem problema de coluna. E aí chamaram a minha irmã falou, eu vou chamar, chamou eu também, me levou. Entrei na sala sem saber o que estava acontecendo. E ele falou assim, eu quero orar por você. Aí ele falou assim, só que eu quero que você antes sente na cadeira, vamos lá, estica suas pernas. Meu pastor era meio brincalhão, ele falou assim, vamos lá, estica essas pernas. Aí eu estiquei, dava 1,5 centímetro de diferença. Eu usava um calço nos sapatos, né? E aí ele falou assim, pois agora eu vou orar por você. E aí ele falou assim, ajoelha que eu vou orar. E aí eu me ajoelhei, esse amado orou. E quando eu sentei de novo na cadeira, eles esticaram os meus pés eram iguais.
Manifestação do Espírito Santo de Deus, que nos ama e que se manifesta em nossas vidas, para nós sentir o tamanho da grandeza dele, a pequeneza de nós, mas ele habita em nós, ele se manifesta em nós. Quantas vezes ele já se manifestou em você? Quantas vezes ele já se manifestou? Ele opera, ele se manifesta, ele está vivo. Ele é a terceira pessoa da Trindade que habita em nós todos os dias. E ele se manifesta para que o nome do Pai seja glorificado, honrado e adorado. Sabe, Deus faz muitas coisas. Deus pode nos livrar da morte se quiser, Ele pode nos livrar, porque Deus pode fazer ou não fazer, mas tudo que Ele fizer é para a glória dEle e nós o amaremos sempre. Quando eu caí na emboscada de guerra lá em Angola, quando o nosso carro foi incendiado que nós estávamos, e nós saímos para fora daquele carro, nos jogamos numa vala. Eu estava longe da minha igreja, longe da minha família. Falei, Senhor, para onde eu vou? O que vou fazer? Só que naquela hora eu só clamava e conseguia gritar o nome de Jesus. E quem que me levava a clamar por Jesus, querido, era o Espírito Santo que habitava em mim naquela hora. Eu poderia ficar neurótica de guerra, porque tinha acabado de cair numa emboscada. Eu poderia voltar neurótica de guerra, poderia morrer naquela emboscada. Estava queimado e poderia não chegar de novo ao Brasil. Mas naquele momento o Espírito Santo se apoderou de mim. Eu conseguia clamar o nome de Jesus. Era o único nome que eu conseguia lembrar. E clamei até ver os pés. Para mim eu digo que é o pé de Jesus. Eu não sei que pé foi aquele, mas foi um pé santo, maravilhoso, que tirou todo o meu medo, tirou todo o meu temor, me deu alegria, me deu a presença do Senhor. E quando aqueles homens vieram nos pegar para correr para matar dentro, nós saímos alegre, cantando ao Senhor no meio de uma tragédia. É o Espírito Santo, meu amado. É o Espírito Santo que faz isso comigo e com você. É manifestação do Espírito. E Ele quer continuar se manifestando nesses dias. Sabe, Ele não fez isso no passado. Ele fez com essa jovem, Ele fez comigo, Ele faz com você, Ele faz com todos nós. Que o amamos, que guardamos as suas palavras, que amamos Ele, que nos entregamos a Ele, nós sentimos a manifestação dEle dentro de nós. Amém? Que Ele continue a se manifestar dentro de nós. Sabe, meu amado, no Antigo Testamento, Deus usava os anjos para falar com os homens. Não era assim? Maria foi avisada que ela seria mãe. E foi através de um anjo. Abraão foi visitado por um anjo. Foi uma presença de um anjo. Mas era algo esporádico. Não era sempre que acontecia. Hoje Deus pode usar anjos, mas Ele prefere usar o Espírito Santo de Deus, porque foi Ele que foi enviado para estar conosco. Querido, o anjo, para você ter uma ideia, o anjo é menor do que nós. Porque quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que nós somos maior do que os anjos. Em hierarquia no céu, nós somos maior do que os anjos. Então o Senhor mandou o Espírito Santo para se manifestar em nós. Se o anjo deixou alguém surpreso, imagina o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, que tem o poder de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade. Amém? Lá em João 14, 26, o amado vai colocar para nós entendermos um pouco desse Espírito Santo, não é? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Amém? Ele foi enviado pelo Pai para nos consolar. Querido, se você está triste, Ele está aqui para te consolar, para te ensinar e para te lembrar de todas as coisas que estão escritas aqui. Sabe qual que é o nosso maior problema, meus amados?
A gente lê as Escrituras, mas a gente não toma posse delas. E na hora da adversidade, a gente esquece de tudo aquilo que o Senhor diz para nós. E Ele saberia que nós éramos assim. O Senhor sabia. Saiba, fala assim para quem está ao teu lado mesmo de máscara. Foi o Senhor que te criou, Ele te conhece. E Ele saberia que você ia esquecer de todas as coisas. Você ia esquecer de tomar posse de todas as coisas. Então Ele te enviou o Espírito Santo, que Ele vai te consolar, Ele vai te ensinar e Ele vai te lembrar de tudo aquilo que está escrito, para que nós possamos viver uma vida que agrada o coração de Deus e sermos felizes. Sabe, o que o Senhor mais quer ver em nós é alegria. O Senhor gosta de um povo alegre, um povo que o louve e adora. E sabe, no Antigo Testamento, o Espírito Santo também se manifestava. Mas só que ele também se manifestava de forma esporádica, né? E lá em Números 11, de 24 a 29, até achei interessante quando estava estudando este texto. Lucas capítulo 11, de 24 a 29 diz assim: Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciões do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando o Espírito que estava sobre ele, sobre Moisés, porque Moisés era um homem cheio do Espírito Santo, o pôs sobre aqueles 70 anciões. E quando o Espírito repousou sobre eles, profetizavam, mas depois nunca mais. Porém, no arraial, ficaram 2 homens. Um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito. Portanto, estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, querido, presta atenção, hein? Josué, que seria o próximo a ser cheio do Espírito pelo Senhor, não é? Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém, Moisés lhe disse: Tu tens ciúmes de mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhes desse desse seu Espírito. Amém? Olha só, para nós entendermos como o Espírito Santo ele era colocado sobre alguém de maneira esporádica. Ele foi colocado sobre 70 anciões que iriam ajudar a Moisés, e eles começaram a profetizar. Mas ele também pousou sobre esses 2 jovens, e eles começaram a profetizar no arraial. Mas era tudo passagens rápidas e temporárias no Velho Testamento. E aí Josué, mal sabia ele que ele também seria cheio do Espírito Santo, e seria não só um servo de Moisés, mas seria o próximo a ser cheio do Espírito e a continuar a levar o povo até a Canaã. Chegou para Moisés e falou: Moisés, proíbe eles, porque isso é só para você. E ele falou: está com ciúmes? Tomara que todos fossem cheios do Espírito. Naquele tempo era algo esporádico e que as pessoas não tinham tanta intimidade com o Espírito Santo. E o que me chama a atenção ao ler essas escrituras, meus amados, é que parece que o Espírito Santo é algo que é aquele que está tão longe de nós e que se manifesta de maneira tão esporádica. Mas não é assim, meu amado, que tem que ser. Não é assim que o Senhor planejou que fosse. Isto era no Antigo Testamento, onde Jesus ainda não tinha descido, onde Jesus ainda não tinha vindo e realizado o sacrifício por nós, e subido aos céus e rogado ao Pai que o Espírito Santo fosse lançado sobre todo aquele que cresce no seu nome. Querido, você é cheio do Espírito Santo, você pode profetizar, e foi esse o plano do Senhor. Você pode ser usado, você pode ser cheio, você pode fazer a obra com a intrepidez do Espírito, porque Deus derramou o Espírito sobre todo aquele que crer no nome de Jesus.
E é isso que nós estamos precisando experimentar nestes dias. É isso que a igreja do Senhor tem que buscar nestes dias. Não ter o Espírito Santo como no Antigo Testamento, porque nós não estamos mais na Antiga Aliança. Nós fazemos parte da Nova Aliança, do Novo Testamento, amém? Lá em Efésios 4:30, o irmão vai colocar aqui para nós, diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O que esse texto está falando para nós? Quem é que se entristece? Não é eu e você? Porque nós somos uma pessoa que temos sentimentos. Mas querido, o Espírito Santo que mora em mim e você também tem sentimentos e também se entristece. Ele foi colocado dentro de nós para que nós fôssemos ousados, para que nós lembrássemos da palavra, para que nós fôssemos ensinados e guiados e conduzidos por Ele, e fizéssemos sinais e maravilhas em nome de Jesus, com a manifestação dEle em nossas vidas, e todas as vezes que nós deixamos Ele para trás, e não nos importamos com aquele tão especial que habita em nós, nós podemos entristecê-lo. Você não fica triste com essa pandemia, que você não pode estar próximo dos seus amados? Isso não traz tristeza para nós? Imagine você, o Espírito Santo que habita todos os dias, Ele está conosco porque Ele nos selou até a volta do Senhor. E aonde eu vou, eu carrego o Espírito Santo de Deus comigo. E eu tenho que andar com Ele todos os dias, mas como eu ando com Ele? Como se fosse um estranho dentro de mim. Querido, Paulo diz, não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim. Sabe, eu não posso caminhar sozinho, eu não posso tomar uma decisão sozinho, porque não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E Cristo vive em nós de que maneira? Através do Espírito Santo que foi enviado a todo aquele que crê. Meu amado, você tem alguém muito especial dentro de você. Alguém que te selou e vai ficar com você todos os dias. Ele vai andar com você por onde você for. Ele vai estar no vale da sombra da morte junto com você. E Ele vai estar no teu momento de maior êxtase e alegria. Ele vai estar lá com você. Ele vai estar no dia bom, Ele vai estar no dia ruim. Ele vai estar no momento da enfermidade e Ele vai estar no momento da festa. Porque Ele estará conosco todos os dias. Ele é uma promessa do Senhor. Mas quantas vezes nós temos entristecido aquele que habita em nós? Não dando a mínima atenção e permitindo que a manifestação dele seja somente esporádica. Querido, milagres como nós vimos acontecer aqui tinham que acontecer todos os dias. Todos os cultos deveríamos ver milagres acontecendo, porque é uma manifestação do Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem faz essas coisas, não somos nós. Eu não sei se os irmãos repararam, mas era um culto muito tranquilo, muito solene, não tinha ninguém fazendo nenhuma manifestação, era somente o Espírito Santo de Deus. Porque Ele é a terceira pessoa da Trindade. É Ele quem faz as coisas dentro de nós acontecer, amém? Ele é teu bem especial, é o bem maior que habita em você. Nessa noite o Espírito Santo está nos chamando para reconhecê-lo. Sabe, para reconhecer quem Ele é e que Ele precisa nos fazer. É Ele, meu amado, que nos ajuda a viver a vida cristã. Se você tem dificuldade de viver a vida cristã esses dias e tem sentido abatido e apagado, é somente você orar e clamar ao Espírito Santo que habita em você, porque Ele vai renovar as tuas forças, amém? Ele vai renovar o teu vigor nesta noite. E sabe, meu amado, quanto mais nós amamos a Ele, Jesus, quando estava no íntimo com os seus discípulos, Ele disse que se me amardes e guardardes os meus mandamentos, eu o amarei como meu Pai vos ama e me manifestarei a Ele. Está faltando nós sermos apaixonados pelo Espírito Santo, porque Ele diz que nós temos que amá-lo e obedecer os mandamentos. E assim Ele vai se manifestar no nosso meio. E meu amado, quanto mais nós amamos o Senhor e queremos nos entregar para fazer a obra dEle, o Espírito Santo começa a derramar sobre nós dons. Vai nos enchendo, vai nos enchendo. E lá em Efésios 5,18 diz assim: não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Querido, nós temos que nos encher constantemente.
E como é que eu faço isso? Como é que eu me encho constantemente do Espírito, aquele que habita em mim? Aqui no 19 diz, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Tem sido essa a sua conduta diária? Como que eu me encho constantemente? Falando através de salmos, abrindo a janela do quarto e adorando o Senhor, porque o dia está lindo, está maravilhoso, o Senhor fez esse dia para mim. É assim que nós devemos fazer todos os dias, todas as manhãs, quando levantamos, dando sempre graças por tudo. Tudo, o que é, meu amado? Por tudo bom e por tudo ruim. Deus está no bom e está no ruim. Porque o Senhor está conosco, não importa a situação em que estamos vivendo. E sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. O que é sujeitar? É estar sempre achando que o outro é maior do que eu. E assim o Espírito que habita em mim vai se alegrar de me ver assim. E ele vai começar a se manifestar nas minhas vidas. Querido, eu quero dizer para você um segredo. Sabe quando o Espírito Santo começa a se manifestar em nossas vidas? Quando nós começamos a se dispor a servi-lo. Ele não vai se manifestar em quem está apático, parado, sem fazer nada. Essa moça recebeu uma grande manifestação do Espírito Santo, mas ela estava acamada, ela estava doente. E ela teve a ousadia de pedir para ser levada e colocada nas águas do batismo. Ela tomou a posição de amar o Senhor, de servir o Senhor. As grandes manifestações do Espírito Santo que eu tive na minha vida foi sempre no serviço. 2 eu contei para os amados, não foi? Eu estava disposta a ir para Angola. A segunda que eu contei para os irmãos, eu estava no meio de uma emboscada servindo o Senhor. É nesses momentos que nós sentimos a presença do Senhor e a manifestação dEle. Então significa que o Senhor deseja uma igreja que marche. O Senhor disse para Israel, marche. Nós temos que marchar, meus amados, não podemos ficar parados. Se nós queremos ver a manifestação, nós temos que sair da posição de conforto e começarmos a marchar e fazer coisas para o Senhor. Os maiores milagres acontecem com o povo de Deus quando ele é ousado e começa a fazer as coisas. Querido, há 3 efeitos de manifestações e efeitos que acontecem, sabe, na nossa vida, quando nós começamos a servir o Senhor e amar o Espírito Santo. Elas são tremendas: humildade, alegria e santidade. São os efeitos que a manifestação do Espírito produz em mim. Quando o Espírito Santo começa a se manifestar em nossas vidas, meus queridos, essas 3 qualidades, virtudes do Espírito, não é nossa, começam a se manifestar nas nossas vidas. Não é nosso, porque ninguém é humilde. Nós somos egoístas, somos arrogantes. Mas quando o Espírito de Deus se manifesta em nós, nós começamos a ser mais humildes. Essa é a grande verdade, meu amado. Então nós vamos abrir lá em Efésios 3:8. Aqui tem um exemplo de Paulo. Grande homem do Senhor usado, tremendo. O que ele diz aqui? A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. A mim, o menor. Gente, Paulo era um homem gigante na fé para nós. E o que ele diz? Quando a manifestação do Senhor começa a habitar na vida dele: eu sou menor. Eu sou menor. A humildade é uma manifestação do Espírito Santo quando nós nos entregamos a fazer a obra do Senhor. Querido, nós não somos nada, nós não somos ninguém, mas o Senhor nos usa mesmo assim, porque Ele colocou em nós alguém que é tudo. Sabe, tem pessoas que dizem: eu não posso pregar, eu não posso falar, eu não posso testemunhar. Você não pode, mas o Espírito Santo que habita em você pode. A manifestação do Espírito é que nos leva a fazer a obra de Deus, nos leva avante. Nunca diga eu não posso, mas diga tudo posso naquele que me fortalece. Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, amém? Então seja humilde,
mas receba a pessoa real que está em você. O Espírito Santo mora em você, amém? O próximo é a alegria. Lá no Salmo 102 diz assim: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Querido, quando nós temos a manifestação do Espírito dentro de nós, é uma alegria que brota dentro de nós. A alegria é maior do que nós. Quem aqui já saltou na presença do Senhor e pulou na presença do Senhor, na alegria, cheio do Espírito Santo? Porque é assim que o Senhor diz, quem tem que chegar diante dele com alegria. É dia de alegria, a hora de nós nos arrumarmos para virmos para a casa do Senhor, para ligarmos o nosso celular, para estarmos na célula. É com alegria, porque é assim que o Senhor recebe. Quando nós temos a manifestação do Espírito Santo dentro de nós, nós somos alegres e temos alegria que vem do Senhor. Sabe, neste momento de pandemia, o que pode trazer alegria para você? A manifestação do Espírito Santo que habita em você. Ele pode trazer alegria mesmo no meio de um caos. Ele pode trazer alegria mesmo no meio de uma pandemia, porque Ele é Deus. E o Espírito Santo mora em você. E Ele é que te dá forças para caminhar. Lá em Efésios 1:4, a manifestação de Deus nos faz a ter uma vida de santidade. Lá diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Querido, antes que tudo existisse, Ele já nos escolheu. Você é fruto do amor de Deus, Ele te escolheu. Você é escolhido, mas é escolhido para ser santo e irrepreensível, mas não está falando, você preste atenção, santo e irrepreensível nele. Nós não conseguimos ser santos e irrepreensíveis sozinhos. Nós precisamos do Espírito Santo, porque só Ele nos leva a ter uma vida de santidade. Sozinho nós não conseguimos ser santos, mas Ele, nele, nós podemos todas as coisas, amém? Eu queria chamar o grupo de louvor aqui na frente, porque nós vamos cantar este cântico, que nós cantamos em homenagem ao irmão Anésio, mas nós vamos cantar também para encerrarmos este culto ao Senhor. Sabe, meu amado, você não está sozinho. A pandemia levou as pessoas a ficarem sozinhas. Mas o nosso Deus não nos deixou sozinhos. Não nos deixou órfãos. Hoje nós estamos aqui numa reunião de discípulos, amém? E nessa reunião de discípulos, o Senhor está falando para nós: não se turbe o coração, nem se atemorize. Eu fui preparar lugar para vocês, mas eu voltarei. Já já eu estou de volta. Mas vocês não estão sozinhos. Nada vai deixar vocês sozinhos. Essa pandemia tem deixado pessoas sozinhas no hospital, mas elas não estão sozinhas. Se elas conhecem a Jesus, elas estão com o Espírito Santo. E o Espírito Santo está lá. Mas é necessário que a gente chegue diante do Senhor e sacrifique algo que custe. Eu te pergunto nessa noite: o que te custa? O que te custa? Sabe, se te custa você se entregar no altar do Pai, nessa noite venha e se entregue no altar do Pai. Nós vamos cantar junto com o louvor. Eu queria que você cantasse essa oração. E sabe, hoje é dia de nós nos curvarmos diante daquele que entregou o seu Filho. Mas foi um Deus tão grande que Ele não entregou só o Filho, Ele entregou o Espírito. Deus Pai é tão amoroso que Ele entregou um Filho e depois Ele devolveu o Espírito Santo. E o Espírito Santo está conosco. Não se atemorize, não fique triste, mas se entregue no altar do Senhor nessa noite. Sabe, eu queria que você adorasse o Senhor. Que a canção que vai ser cantada
seja uma oração para nós. Nós vamos orar depois. Mas fique em pé no seu lugar. Sabe, vamos adorar o Senhor. Vamos adorar. Vamos nos entregar. Porque o Senhor está aqui, a presença dEle é real. Por que a presença dEle é real? Porque o Espírito Santo está aqui. Você consegue senti-lo? Não consegue? Ele está aqui. Então é real. Então aproveita este momento em que Ele está aqui contigo, porque Ele está a todo momento, mas se entregue. Se entregue, igreja. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do coração. Eu posso enxergar.
Aleluias. Sabe, meu amado, eu queria que você estivesse orando, porque o Espírito Santo de Deus quer começar a se manifestar em você. Sabe, sábado passado era a véspera de Dia das Mães. O que te custa? Você tem que sacrificar. Sem sacrifício não tem a presença do Senhor. O que te custa? Entregue. Era a véspera do Dia das Mães. Estava lá minha irmã, fazia 1 ano que não ia em casa, casa cheia. Aí o pessoal da IBIF falou assim: dá para fazer uma live lá, para falar do Ministério Geração Criança, tal? Dá. Sabe por quê, meu amado? Eu prometi para o Senhor que sempre que eu for chamada para falar, eu jamais direi não. E eu nunca disse não. E eu não digo não. Porque se você dizer não, o Espírito de Deus não pode se manifestar. Tem que custar. Tem que custar, meu amado. Tem que ter sacrifício. Aí eu larguei tudo ainda. Aí elas falaram assim: é só uma live, não vai ser nada presencial, pastora. Aí eu falei: João, então você vai comigo? Vou, mãe. Aí estavam pintando aqui. Tem jovens pintando aqui de sábado. Está custando, tem sacrifício. Mas essa igreja vai ficar linda porque ela vai multiplicar, porque tem sacrifício. Onde tem sacrifício tem manifestação, meu amado. Tem preço. Jesus pagou preço de sangue. Teve sacrifício e teve manifestação do Pai de graça, de perdão por nós. Aí fomos na live. Estamos se arrumando, eu e Jonas, e começam a falar que vai ser presencial. Já era o Espírito de Deus querendo se manifestar, meu amado. Porque quando tem sacrifício, tem manifestação. Nós não estávamos entendendo nada. Aí a Letícia e o Juan falaram assim: vão ter que tirar a célula do online, então vai ser presencial. Todos os meninos estão querendo ir. Vamos liberar eles. Eu e o Jonas chega lá um pouco antes, que eu falei assim, falei com a menina assim: olha, vai ser uma entrevista, então eu quero que nós combinamos tudo certinho, como nós vamos conversar. Não, pode deixar, pastor, nós vamos combinar. Passou 2 dias, falei: essa menina não liga. Ela vai ligar, mãe. Quando foi no sábado, ela falou assim, na última hora: pastor, é melhor para ficar mais natural, é melhor nada, na hora a gente conversa. Falei: ai, Senhor da glória, mas eu não digo não, eu vou. Fomos lá, chegamos eu juntas, não tinha ninguém. Falei: ninguém da igreja da IBIF aqui? Estranho, né? A menina para conversar comigo está lá ensaiando louvor. Falei: meu Senhor da glória, nós vamos começar a live sem nenhum bate-papo. Quando nós começamos a conversar, não veio ninguém da IBIF. E foi o pessoal da nossa igreja lá, nossos jovens. Saíram das suas casas, correndo, foram para lá. Teve sacrifício. Era o Senhor preparando uma emboscada para nós. Era o Espírito Santo querendo se manifestar para nós. Porque Ele ainda se manifesta, viu, meu amado? Ainda, todos os dias. Ele está conosco todos os dias. Jesus deu até logo, mas Ele está aqui. O Espírito Santo está aqui através. E Jesus fala através dele. E aí nós lá na reunião, na live, a mocinha não conseguia fazer pergunta, ela não sabia muito da minha vida, ela não perguntou antes. Aí eu falei: Senhor. Ela falou assim: então como é que foi a trajetória da pastora para se tornar uma escritora? Aí, queridos, fui falando e resumindo, o Senhor estava falando com os nossos jovens. Era o Espírito Santo que estava se manifestando. Acho que não era o pessoal da IBIF, era para a IBAF. A gente achava que era para a IBIF, mas era para a IBAF, porque o Espírito Santo faz assim. Quando Ele se manifesta para quem Ele quer, do jeito que Ele quer. E quando terminou, os meninos estavam todos pulando de alegria, batendo pau. Eu falei: nossa, está acontecendo. Aí eu desci, porque ela falou assim: tem alguma pergunta na live? Ela falou assim: não, ninguém entenderam tudo, pastor, não tem pergunta. Eu falei: ninguém precisa fazer pergunta nenhuma. A única pergunta que os jovens precisam fazer, os nossos aqui, é em que eu posso ajudar. Porque eu falei assim: nós temos um sonho de ter contação de histórias, Ministério Geração Criança em todas as línguas. Queremos inglês, queremos espanhol, queremos em todas as línguas. E se Deus te deu uma faculdade,
É para você usar para a glória dele. Se Deus deixou você fazer um intercâmbio, é para a glória dele. Tudo que ele fez é para a glória dele. Você só vai perguntar para quem eu posso ajudar. E quando eu desci, o Juan falou assim: eu já sei quem vai contar a história em espanhol, vai ser eu. A minha mãe pode traduzir. Minha mãe ainda não é convertida, mas ela vai se converter. Vai ter mais manifestação ainda, meu amado. O Senhor começou a falar conosco. E nós fomos ficando tão alegre. Porque era para nós aquela festa. E aí a Jéssica, né? Pastor, eu sei, eu sou tão boa em redação, eu sou tão boa nisso. Eu falei, então, mas tá, Apocalipse está parado lá, precisamos de dar continuidade nisso, é você que vai ajudar. E ali foram se levantando jovens, Deus levantando a próxima geração, o Espírito Santo de Deus se manifestando. Essa semana eu já fiz reunião com as meninas da geração criança, tem uma surpresa para você, o Espírito Santo está se manifestando. Ele quer mais, e Ele vai se manifestar muito mais do que isso, meus amados. Essa semana eu já liguei para minha sobrinha lá nos Estados Unidos também. Falei, por que será que você foi, está 5 anos aí e fala o inglês? E por que será que a Giovana foi alfabetizada em inglês? Por que será se não foi obra do Espírito Santo? E o Espírito Santo quer se manifestar, e Ele se manifesta. Mas perceberam um detalhe? O Espírito Santo se manifesta quando nós estamos nos movendo e caminhando para fazer algo para o Senhor. Então nessa noite, o que te custa? O que te custa? Sabe, o Senhor é real, Ele está aqui. E Ele diz, a quem enviarei, a quem há de ir por nós. Querido, Ele quer se manifestar em você. Mas você tem que dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou aqui, pode se manifestar. Querido, Deus não se manifesta por brincadeira. Ele se manifesta para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então diga, Senhor, eu quero sacrificar aquilo que me custa. O que te custa? Entrega para o Pai. Entrega para o Pai. Sabe, numa atitude de fé, sabe? Levante uma de suas mãos e nós vamos orar agora ao Pai, encerrando esse culto. E eu quero dizer para você algo, sabe, meu amado? O irmão Anésio, quando ele entregou a vida para o Senhor, o Espírito de Deus se manifesta nele, tem se manifestado a cada dia. Eu e o pastor Jorge somos testemunhas, estávamos com ele na terça-feira e há uma presença de Deus ali na vida dele tremenda. Por quê? Porque desde o dia que ele entregou a vida para o Senhor, ele tem se entregado. Ele tem entregado aquilo que custa para o Senhor. Ele tem gastado a vida dele para o Senhor. Ele trabalhou fazendo muita coisa que tem aqui nessa igreja, foi ele que fez. Por isso que o Espírito Santo de Deus se manifesta. E está ali com ele. Está aí com o Senhor, seu Anésio. Está conosco aqui.